Muito bom dia. Vamos ver se já começou aqui a transmissão. Agora sim. Muito bom dia a todos aqueles que, graças ao patrocínio do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, mantêm, para muita alegria minha, este encontro semanal nas manhãs das quintas-feiras para cuidarmos de alguns temas relativos ao direito notarial. Agradeço muitíssimo ao Dr. Renato Lana e à Junta Governativa do Colégio Notarial Paranaense pela oportunidade que me concede de manter este encontro, que já vem lá dos tempos em que era presidente dessa entidade, a estimada amiga doutora Mônica Dallavec, manter esse encontro semanal com estudiosos e estudantes do direito notarial. Nós hoje encerramos com esse número 38 do Notas sobre Notas, um largo capítulo dedicado ao tema da relação entre o notário e a moralidade pública. Tal como o temos dito ao longo de várias dessas nossas exposições, a questão não envolve o panorama, o capítulo relativo à moral profissional, a impropriamente designada deontologia, mas sim ao relacionamento do notário com o tema da moralidade pública. Cumprimento a doutora Mariana Herrera, cujos esforços eu reconheço, aliás, não só os esforços, mas a competência habitual na prestação do seu trabalho, tanto para o Colégio Notarial, como também para a ANOREG do Paraná. E encerramos, pois, este capítulo. A partir daqui a 15 dias, começamos a versar o tema do segredo profissional, do segredo do notário, ao longo de 4 exposições, para então começarmos aquilo que eu proponho venha a ser talvez a grande aventura nesta nossa reunião semanal, que é a tratativa de um longo tema, que diz respeito às fontes da determinação notarial do direito. Ou seja, de quais fontes se vale o notário para realizar a sua tarefa de determinar o direito aplicável aos casos concretos em que atua de maneira prudencial. Esse é um trabalho de vulto, eu ainda pretendo organizar-me para isto, porque sempre dou preferência aos trabalhos, por óbvio, aos trabalhos judiciários, que são pesados, e eu não quero lançar-me a uma aventura sem ter a convicção, um prognóstico favorável de que eu conseguirei cumprir, ainda que de maneira breve e sem grande profundidade, aquilo a que eu me desejo lançar. Mas enfim, uma tarefa que me parece importante e, de algum modo, inédita. No Brasil, seguramente inédita, e pouco tratada também nas cogitações dos pensadores estrangeiros. Minha saudação ao Dr. Hilário Lula, também a doutora Laura Porto, que deve estar hoje dividida entre acompanhar outras atividades extrajudiciais, e a que aqui se desenvolve, o Dr. Fausto Mota, sempre presente, a doutora Amanda Gil, Dr. Jeová Almeida, a doutora Mônica Dallavec. Muito bem, então vamos lá para o último texto e as últimas exposições e comentários relativos ao relacionamento entre o notário e a moralidade pública. Falta-nos ver aqui o tema paideico, ou seja, pedagógico.
papel que é exercitado pela exemplaridade da conduta do notário. Na verdade, isto aqui, embora se refira ao notário, deve referir-se a todos nós. Todos nós devemos dar exemplo de conduta. E aqueles, quanto mais elevados em dignidade, mais deles se exige comportamento exemplar, porque pedagogicamente estão em situação melhor de educar, de formar caráter no ambiente social. Digo eu aqui no texto, a exemplaridade nas palavras e nas ações ou omissões é o hábito das condutas retas. Portanto, isto é um hábito. No plano natural, o hábito se forma, ou seja, uma qualidade que aperfeiçoa a potência em que ele reside. Ele pode ser vicioso ou virtuoso. No nosso caso, aqui, ao falarmos em hábito de condutas retas, estamos cuidando do bom exemplo e do bom hábito. Conduta reta significa conduta conforme a natureza racional, conformada à razão. Se o homem possui, e assim o é, a natureza racional, que é o seu aspecto distintivo em relação aos animais brutos, é exatamente na consecução ou realização dessa natureza racional que se tem a perfeição de sua entidade. De maneira que o hábito das condutas retas, ou o hábito das condutas secundum rationem, ou seja, segundo a razão, é o que aperfeiçoa o homem, ainda no plano natural, e não sequer aqui estamos tratando da elevação do homem à esfera sobrenatural, ao âmbito sobrenatural, à sua finalidade sobrenatural. De tal maneira que, positivamente, com esse hábito de conduta reta, nós fomentemos em outros a boa condução das suas próprias vidas. E, negativamente, não proporcionemos incitações ou induções a maus comportamentos. É isso. O exemplo, portanto, a exemplaridade é importante por esta característica social. Além do mais, é o fortalecimento também pessoal, a manutenção do hábito. Então, do ponto de vista monástico ou individual, na medida em que eu me comporto sempre bem, eu fortaleço, reitero, repito as condutas que me tornam prontamente aptos a bem agir. E socialmente eu estimulo a prática do bem e evito, esse é o aspecto, digamos, negativo de omissão, proporcionar incitação, induzimento a maus comportamentos. Bom, distingamos aqui um tantinho a ideia de exemplaridade da de hipocrisia, porque a palavra hipocrisia tem sido mal utilizada. Frequentemente se considera hipócrita simplesmente quem se comporta mal, contrariando aquilo que diz. Mas isso não é verdadeiramente a hipocrisia. Vejamos bem a diferença. Digo eu aqui no texto que é muito comum o uso do vocábulo hipocrisia para significar, isso sim é que é hipocrisia, a falta de interesse ou integralidade, ou seja, isso sim é que é o oposto da hipocrisia, né? Ou a diversidade da hipocrisia. A falta de interesse ou integralidade entre o que alguém pensa e o modo como se conduz. Bom, eu penso que não devo mentir, mas minto. Isso não é ser hipócrita. Isso é não ser íntegro. É faltar a inteireza na minha conduta. Mas não é ser hipócrita, como veremos. Em rigor, isso não é hipocrisia, senão que é apenas a imperfeição de vida que todos nós tendemos por nossa natureza decaída. Uma coisa, prossigo eu aqui no texto, é que adiramos sinceramente a uma verdade. E, no entanto, apesar disso, caiamos no erro por força da debilidade de nossa natureza humana. Vamos lá, um exemplo. Eu sei que não devo embriagar-me. Sei que devo manter uma sensata abstinência. Isso quer dizer, uma abstinência
relativa, em que eu possa, por exemplo, beber vinho temperadamente, sem com isso levar-me à embriaguez, em que eu tenho um embotamento da razão, uma deficiência do uso da razão. No entanto, numa determinada festa, apesar de eu pensar isto sinceramente e defendê-lo com sinceridade, acabo incidindo no erro de beber em excesso e embriagar. Isso não é hipocrisia. Isso é falta de interesse, é um pecado pontual, pecado circunstancial, apesar de que eu acho que não deva exagerar na bebida. Mesma coisa a alimentação. Sustento que não deva comer em demasia, mas num determinado momento, por isto ou por aquilo, acabo comendo em excesso. Isso não é hipocrisia, é apenas um pecado, uma falta de interesse, uma falta de integralidade na minha conduta. Ora, agora sim tratamos da hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a doblez com que eu simulo externamente, de maneira especial, ser de um modo diverso do que sou em realidade. Por exemplo, eu acho que todas as pessoas devam tirar o melhor proveito de tudo e entregar-se a uma vida desregrada. Mas como tenho público, por exemplo, para ouvir-me dizer que a vida deve conduzir com temperamento, etc., eu digo isso, mas não penso que deva ser assim. Ou seja, há uma duplicidade, ou doblez entre o que eu afirmo e o que eu penso verdadeiramente. Vamos por aqui uma ilustração. Quer-se habitualmente ser justo, mas num dado caso pratica-se uma injustiça, por exemplo. Por exemplo, eu recebo por erro do devedor mais dinheiro num negócio do que eu devido e não restituo. Muito bem, eu quero ser justo, mas naquele caso, o exato, não. Ninguém mandou me dar dinheiro a mais, eu vou ficar com esse dinheiro. Isso não é ser hipócrita, é ser pecador. Hipócrita seria quem habitualmente, querendo ser injusto, eu quero ser injusto, eu sou um ladrão inveterado, eu sou um estelionatário, etc. Apesar disso, sai por aí pregando a justiça, dizendo-me honesto, defensor da justiça, etc., embora eu ache que habitualmente eu quero ser injusto. Eu só falo isso para melhor poder esconder a minha injustiça habitual. Então, distingamos o pecado da falta de interesse ou integralidade e o pecado da hipocrisia. Porque se nós não distinguirmos isso, todas as pessoas do mundo serão hipócritas. Por que razão? Porque todos pecamos. A única indicação histórica de alguém que nunca pecou, de um ser humano que nunca pecou, foi da mãe de Deus. Então todos seríamos hipócritas. Isso não é certo. Então vejam essa distinção que é realmente importante. O grande Romano Amério, e eu tenho frequentemente me valido da obra extraordinária desse pensador suíço, pensador contemporâneo, morreu há alguns anos. Ele tem um livro magnífico chamado Iota Unum, que consta estar sendo traduzido para o português, ou já em processo de produção gráfica. Deixou dito em seu livro que é uma condição constitutiva de todos os homens diante da lei moral. Qual é essa constituição, esta condição, este elemento integrante de todos os homens em face da lei moral? Ele diz que é ter de manifestar palavras mais elevadas, numa ordem ideal, do que seu próprio comportamento com o status de predicador. Não há modo de eu, em face da lei moral, não pregar de maneira mais elevada do que sou capaz de atuar. Porque na ordem real, eu me apresento como alguém debilitado, com a natureza ferida, por força do pecado original. Portanto, eu tenho debilidades. E qual seria a ideia? Se eu me entregasse às minhas debilidades e não pudesse pregar mais do que apresento com as minhas debilidades, eu não poderia buscar um ideal superior e pregar um ideal
superior à minha própria miséria. Ele tem bem razão nisso, ou seja, as palavras na ordem moral são mais elevadas porque elas buscam um plano ideal, ao qual nós devemos tender o mais possível. Isso é uma tarefa de toda a vida. É simples entender isto. Como todos somos imperfeitos, ninguém humanamente poderia predicar as verdades morais a título pessoal, porque ninguém possui uma virtude comparável à elevação da doutrina. É isto. A doutrina é tão elevada que nós, humanos, com as nossas falências, com as nossas deficiências, não estamos à altura de pregá-las. Então, o que ocorreria? Seria, pura e simplesmente, abdicar disso e entregarmos a um quietismo ou a uma resignação com o mal, ou com a imperfeição. Isso não convém. Nós precisamos buscar sempre uma melhoria, e é possível buscá-la. Não digo que seja fácil, nem que possamos humanamente atingir essa perfeição da natureza humana. Mas o que digo é que não há hipocrisia, não há doblez, se não se fingem virtudes, se não se simulam virtudes. Porque a manifestação pública não deve descer ao nível dos costumes. Disse muito bem Garrigou Lagrange que não se comete o pecado de hipocrisia com o mero fato de não se ser perfeito, mas sim com o de não se aspirar sinceramente à perfeição, ainda que de modo gradual e progressivo. Garrigou Lagrange teve recentemente traduzido um de seus livros, aliás, dos melhores da sua produção. Todos os livros dele eram bons, são bons, mas teve traduzido recentemente pelo Centro Dom Bosco, do Rio de Janeiro, um de seus livros, cuja leitura é fundamental. Daí que a exemplaridade cumpre uma função positiva no fomento das virtudes, e uma função negativa em evitar o induzimento e a instigação dos vícios. Este quadro negativo é o que corresponde, no âmbito moral, à figura do escândalo, ou seja, não provocar escândalo. Nós temos de viver de acordo com o nosso status pessoal. E não provocar com a nossa conduta a incitação, o induzimento, a instigação a que outros se comportem mal. Esse é o aspecto negativo. A exemplaridade não só nos estimula a praticar o bem, e estimula outros a praticarem o bem, mas também evita que nós contribuamos para as deficiências alheias. A exemplaridade dos notários, voltando agora ao tema específico da atividade notarial, é de logo relevante para seus clientes e cooperadores. É muito importante isto. O cliente, no trato com o notário, pode aprender um tantinho de temperança, um tantinho de sensatez, de espírito de ponderação, aprender a tratar com uma certa cortesia, com urbanidade. E a mesma coisa que é frequentemente, pelo que eu ouço, frequentemente vulnerado no relacionamento profissional, não só dos notários, de todos. O trato com os cooperadores. É curioso que, ainda no âmbito do judiciário, de que eu faço parte, a instituição em que eu estou há mais de 4 décadas e a qual devoto efetivamente um grande amor, uma grande afeição pelo judiciário. Mas isso não me impede de verificar alguns problemas. Entre esses problemas está frequentemente, que eu ouço queixa disso, do maltratamento em relação aos cooperadores. Tratamento, às vezes, descortês, às vezes injusto. Não há essa preocupação frequente de tratar bem aqueles que estão em nosso entorno.
No entanto, exatamente quando alguém se encontra numa posição de superioridade, nesse caso profissional, em relação a outro, é mais a ocasião de cumprindo os deveres, de exigindo o serviço, etc., ter cortesia no trato, urbanidade, em uma palavra, tratar com uma certa afeição, uma afeição respeitosa, reverente, mas, enfim, com caridade a outros. E aqui me lembro daquela famosa regra de ouro, não é? Invertamos um pouco a situação, coloquemos nas pessoas daqueles que são os cooperadores e das autoridades superiores e pensemos como, se fôssemos nós os cooperadores, gostaríamos de ser tratados. Aí está uma boa regra de ouro. Critério interessante para a nossa conduta. Isso se reflete, ressoa. Essa é aquela ideia do lago. Você atira uma pedra e aquilo vai, a água vai propagando essa conduta. Ou seja, a pessoa é bem recebida por um notário, cliente, ou os cooperadores notam que o notário recebe bem o cliente, e eles começam também a agir do mesmo modo, porque notem que num cartório de notas, o cooperador, especialmente os mais novos, os que estão chegando, eles têm o notário como seu exemplo maior. Então, se vem um notário cumpridor dos deveres, mas ao mesmo tempo cortês, urbano no trato, polido, que procura ser justo, etc., começam também a tratar assim as outras pessoas. Começam aos poucos, ir retificando a sua própria conduta. Aprendem a falar, aprendem a conduzir-se, recolhem os bons modais e transmitem isso não só para o restante do ambiente, demais cooperadores, devolve esse tratamento ao próprio notário, mas também em relação aos clientes. Os clientes, por sua vez, ao verificarem esse tipo de trato, embora num primeiro momento possam ser pessoas que não tenham esse temperamento, pessoas que muitas vezes estão aflitas em busca de soluções que não conseguem encontrar e querem resolver isso rapidamente e o mais seguramente possível. Mas, com um pouco de tempo, essas pessoas, também elas, se vão incutindo dessa maneira de ser. E vão transmitindo, portanto, fora, para toda a comunidade, esse tipo de comportamento. Isso vai uma certa onda de ressonância. As pessoas vão se fazendo mais ordenadas. Ordenam-se melhor a si próprios e tratam também, de algum modo, de refletir isso na vida social. É um trabalho lento, é um trabalho pequeno, é um trabalho que muitas vezes ocorre em comunidades tão diminutas que levam a impressão de que não darão resultado. Mas dão sim resultado. Dão resultado. O exemplo que nós temos à nossa vista é a maneira como nós educamos os nossos filhos. No meu caso, como eu posso colaborar também um pouco com a educação dos meus netos. A mesma coisa se passa na vida social. Então, voltando aqui a esta frase que eu escrevi, não basta ser notário. É preciso ser notários bons. Ou seja, não basta ser simplesmente notário, é preciso ser um bom notário. E cabe ainda observar, agora considerando o círculo profissional dos próprios notários, o quanto de exemplos contagiantes, para bem ou para mal, porque se pode contagiar para o bem, contaminar para o bem, mas também se pode contaminar, inocular o mal. O quanto de exemplos nós temos à vista com condutas de lideranças dos órgãos corporativos. Os líderes das entidades, sobretudo as corporativas, das entidades profissionais, corporações de ofício, ou como elas são hoje constituídas, não são propriamente corporações de ofício, não é? Lamentavelmente. Esses líderes nem sempre compreendem o papel de exemplaridade que exercem, para bem ou para mal. São líderes. Não é à toa que comandam.
E não só comandam a política institucional das entidades a que está ligada a essa liderança, mas também o comportamento pessoal, a atitude honesta, honrada, sólida, ao mesmo tempo temperada no trato, educada no trato. Isso acaba contagiando os liderados, que vão assim adquirindo as virtudes morais correspondentes, vão se fortalecendo nas convicções que têm. E prosseguindo aqui, o espírito de serviço é parte integrante do conceito de profissão, e que assim pode definir-se a atividade pessoal, que por vocação e com espírito de serviço, esse é o conceito de profissão. Atividade pessoal, que por vocação e com espírito de serviço, exercita-se habitualmente em ordem ao bem comum e como meio de prover as necessidades da vida. Essa definição está extraída do meu livrinho da Ética Geral, a Ética Profissional dos Registradores. Esse livro, aproveito para contar aqui algo interessante a respeito disso. Haveria um congresso e um sociólogo aqui de São Paulo, um homem muito bom, professor importante, o professor Marival Jordão, estimado amigo, estava montando uma pequena editora, com o apoio de um amigo comum nosso, era o grande Gilberto Valente da Silva. E o Marival, também amigo de um outro grandioso amigo meu, hoje desembargador aposentado, o Biratã de Arruda, que, aliás, desembargador aposentado e oficial, melhor dito, tabelião substituto aqui em São Paulo, porque a filha, a Luciana, é tabeliã aqui em São Paulo. Então, o Marival me disse, olha, escreva um trabalho aí, que eu vou publicar, eu faço a publicação e a gente apresenta o trabalho já publicado no Congresso, era no Congresso do IRIB. E eu, então, corri para preparar. Isso ele me deu um prazo ali de 2 meses, e eu comecei, então, a trabalhar dedicadamente para fazer esta obra. E estava concluindo o 2º capítulo, com uma série de fichinhas, livros espalhados em toda parte, etc., quando ele me disse que, em virtude de dificuldades de editoração, eu tinha que entregar o trabalho não dali a 15 ou 20 dias, mas dali a 2 dias. Eu não tinha como prosseguir na linha que eu vinha seguindo, de consultar os livros e ir fazendo aos poucos. Eu precisei correr com os 2 últimos capítulos, fiz o que pude, mandei o livro. E, para minha surpresa, isso que foi interessante, para minha surpresa, os 2 últimos capítulos acabaram sendo melhores do que os capítulos anteriores, em que eu estava provido de maior indicação. Ou seja, eu escrevi mais, tirei diretamente da cabeça o que eu já havia estudado, claro. É que isso não nasce aqui dentro sozinho como se fosse infuso, não. Depois de ter estudado bastante, mas não precisei apoiar-me naquela série de indicações documentárias que eu tinha. E acabou saindo um trabalho interessante, que já teve, aliás, 2 ou 3 edições já, e até exigiria de futuro um aditamento, algo, muito tempo passado, já quase 30 anos da altura que eu escrevi esse trabalho, já talvez merecesse agora algumas retificações. Mas ali está essa definição. Ou seja, a profissão como atividade pessoal, atividade da pessoa, e, portanto, é um ato da pessoa, e sendo um ato da pessoa, é a própria pessoa em ato, é a mesma coisa, o ato da pessoa é a pessoa em ato, que por vocação, ou seja, por um chamado, ou seja, a vocação significa que alguém é chamado concretamente a um exercício, e com espírito de serviço. Essa é a ideia. Nós temos que ter espírito de serviço na nossa profissão, espírito de servir. Isso não quer dizer que esse espírito de serviço dirigido ao bem comum esteja alheio das necessidades de prover economicamente aquilo de que temos precisão, seja alimentação,
vestuário, não só pessoal, mas da nossa família. Não imaginemos que a profissão possa realizar-se sem os meios correspondentes de retribuição. Quer dizer, a grande injustiça que se comete habitualmente com o registro civil, sobretudo com o registro civil das pessoas naturais, é esse excesso manifesto e imprudente de gratuidades, como se o exercício profissional fosse necessariamente um serviço franciscano, que pode entender-se, essas ordens mendicantes, como um espírito de natureza religiosa, mas não para a vida civil, não para a vida secular. Bom, trata-se aqui da inclinação de retamente pôr-se a serviço do bem comum. Por mais que um efeito legítimo e necessário seja o exercício das profissões para o sustento das necessidades vitais, próprias e familiares, o que de resto não afasta o relevo de responder, com o exercício profissional, a uma chamada ou vocação para atender à natureza singular de cada pessoa, eu vou falar algo sobre isso. Por mais o trabalho prestado reclame sua retribuição pecuniária proporcional, isso não se eleva ao ponto de suprimir ou debilitar a reta intenção de com o labor servir ao bem comum. Um dos problemas de alma mais graves com que nós nos defrontamos é a ausência de vocação de alguém para um serviço que está realizando. Eu, certa vez, fui procurado, eu estava na Corregedoria Geral da Justiça, isso na década de 80, fui procurado por uma senhora, mãe de uma funcionária do tribunal, acompanhada da filha, uma moça já com 30 e poucos anos, não era uma criança, não. Acontece que a filha prestara concurso para ser escrevente do Tribunal de Justiça, passaram no concurso, necessitava do dinheiro que recebia daquilo, mas estava cada vez mais angustiada, porque era alma de artista. A moça, na verdade, era pintora, gostava de ficar pintando, tinha toda uma vocação para a arte pictórica, sobretudo, para as belas artes. Aquele serviço em cartório estava matando. E a mãe, a atitude de mãe não é compreensível, foi lá falar. O tribunal disse, se não podíamos arrumar alguma coisa para ela. Eu disse, colocá-la a serviço da arte aqui dentro não é possível, mas vamos tratar de ver. E interessante que ela trabalhava com um juiz, que aliás é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade brasileira hoje, em matéria de usucapião, Benedito Silveira Ribeiro. E eu conversei com o Benedito, expliquei a ele e sugeri uma tarefa que ele resolveu adotar. Essa moça foi incumbida de, semanalmente, cuidar da distribuição, isso é adicional do serviço dela, fazia o serviço dela normal, mas cuidava da distribuição de flores dentro do cartório. Ou seja, o pessoal se reuniu, fazia lá a célebre, como nós chamamos aqui, né? São Paulo, acho que no Brasil inteiro, fazia a célebre vaquinha financeira, e ela comprava flores no final de semana. E na segunda-feira, ao iniciar o trabalho, ela chegava um pouquinho mais cedo e distribuía essas flores em vasinhos em cima das mesas, transformava o ambiente num ambiente florido, provavelmente mais amável, etc. E ela começou, então, a se dedicar a uma certa tarefa artística, pequena, pode ser, mas que ajudou a superar o problema. Tanto que parece que depois estava trabalhando de maneira mais feliz no que era para ela extremamente burocrático e não atendia à vocação, o chamado peculiar da sua natureza concreta. Por fim, para terminar esta matéria, as virtudes morais educam-se. É nosso dever educar-nos também. A formação cívica, isto é, a formação para a convivência nativitas, na cidade, na comunidade política, é exigida de todos os cidadãos, e muito intensamente dos que são elevados em dignidade na ordem social e política. O modo de ser de um notário, ou seja, o modo de ser notário, é o modo, em resumo, com que ele exercita suas funções notariais. Ou seja, o notário não é reconhecido pelo crachá, é reconhecido pelo modo como exercita as suas funções. É um modo de atuar singularíssimo,
E como eu digo aqui, é que não faltarão suores e lágrimas. Um modo de atuar singularíssimo que o notário se revela na condição de pessoa irrepetível. Todos, cada um dos notários, é irrepetível como pessoa. E este modo de ser, esse modo de estar na vida notarial, muito depende da formação cívica, da educação para as virtudes. Não só do próprio notário, que se educa nessas virtudes, mas também da sua tarefa paidéica de educar outros nessas virtudes. Há mais de 60 anos, Manuel de la Plaza publicou um estudo chamado Moral Profissional del Juez, Moral Profissional do Juiz. E eu, então, havia recém-ingressado nos quadros da magistratura, isso há 40 anos, pois, quando tive acesso a esse livro, a esse trabalho. Na verdade, era uma conferência, está publicado em um livro com várias conferências sobre moral profissional. Eu recolhi um trecho desse discurso, dessa conferência do Manuel de la Plaza, e, na verdade, essa recolha eu fiz e arquivei-a na minha alma como uma aspiração. Disse, isso aqui eu preciso guardar para o resto da minha vida. E era assim, a de que quando eu estivesse no ocaso da minha vida profissional, exatamente o que eu estou passando agora, no termo da minha vida profissional, quando eu estivesse esgotado de batalhas, umas vencidas, outras perdidas, umas ganhas, outras derrotadas, quando eu textualizasse o último dos meus acórdãos, eu pudesse sentir ainda a ingênua emoção com que proferi a minha primeira sentença, e da qual tampouco me esqueci. Ainda me lembro quando, em 1979, em março de 79, eu redigi um tanto trêmulo, muito inseguro, com a ingenuidade da alma de um juiz que começava a sua carreira, a minha primeira sentençazinha, um caso de despejo. E eu gostaria, francamente, e essa é uma aspiração que tenho e que peço a Deus, que ao proferir o meu último acórdão, eu ainda tenha esta mesma ingenuidade. Eu ainda sinta a mesma emoção e a mesma afeição com que prolatei lá atrás a minha primeira sentença. E eu aqui dedico aos notários, ao terminar esta minha aula sobre, meu capítulo sobre o notário e a moralidade pública, este mesmo desejo, este mesmo voto de que, ao documentarem a derradeira de suas escrituras, ao concluírem o último instrumento notarial que elaborarem, sintam palpitar em seus corações notariais, em sua alma notarial, aquele mesmo honrado e inocente sentimento de seus albores profissionais, de seus albores de tabelião de aldeia. Esse é o melhor desejo que posso ter em relação aos notários do meu país e a este grande notariado latino, que parece agora turbado por novidades que seguramente vão alterá-lo, penso eu que de maneira permanente. Se para bem, se para mal, o futuro é que nos responderá. Quero, ao terminar este capítulo sobre a notária moralidade pública, tornar a agradecer muitíssimo ao Colégio Notarial do Paraná, desde lá o convite inicial que me foi feito por sua então presidente, a tabeliã Mônica Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, até agora a nova gestão do tabelião Renato Lano. Agradecer muito o apoio com que me prestigiaram, permitindo que o selo dessa entidade, do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, se estampasse nessas minhas pequenas incursões em matéria do direito notarial.
Francamente, guardo a esperança de que estas exposições tenham sido, de algum modo, ou ainda sejam, de algum modo, úteis para a formação da consciência notarial, da consciência dos notários. Agradeço a todos os que participaram aqui dessa nossa aula, dessa nossa exposição. A partir da semana que vem, falamos ainda da prudência jurídica, prudência notarial. Na outra semana, voltamos a tratar do tema do segredo notarial. E aí, vamos ver se realmente inicio o trabalho que julgo muito importante, mas de difícil elaboração, referente às fontes da determinação notarial. Muito obrigado a todos e desejo um bom final de semana.